E coisas como longevidade, elas passam a ser não um tratamento, Pardinho, elas passam a ser uma programação. Entenda, sucesso e felicidade são coisas diferentes. Junto com o sucesso vem muita preocupação. O que eu tô fazendo agora, se dinheiro e tempo não fosse um problema pra mim, eu continuarei fazendo. Seguir melhorando, seguir se aperfeiçoando para você complementar cada vez mais a experiência do cliente. Você gosta dessas marcas da maneira como elas se posicionam? Muzi, obrigado por ter compartilhado esse momento aí com a gente essa tarde. Um passeio no Tesla. Que brinquedo, hein, meu? Que brinquedo, hein, cara? Galera, parece que eu tô num iPhone de 4 rodas, é muito louco esse carro. É tudo elétrico, você não ouve nenhum tipo de barulho. Aliás, né, é até estranho, porque parece que o carro tá desligado, você tá andando num carro desligado, é muito legal. Bom, a Link é uma faculdade de empreendedorismo, tá? É faculdade de administração, foco em empreendedorismo. E a gente tem frente lá, a moçada já abrindo sua própria empresa, turma já CNPJ, a gente tem um andar do MI5, uma aceleradora de startups, inclusive nossos amigos aqui fazem parte com a Vivemos. Exatamente. Seabra, a Mari, vocês querem apresentar? Conta aí, turma. Sempre aluno contando fica mais... Então eu vou contar. A gente foi uma empresa que foi criada dentro da Link e é uma empresa com foco em longevidade. Então, o nosso propósito é fazer com que as pessoas atinjam 120 anos com saúde, né, qualidade de vida e bem-estar. Meu, deu uma aceleração agora. Que... Travou. Como que é seu nome? Eu não lembro, desculpa. Mariana. A Mariana, ela tá foca em saúde, longevidade e bem-estar. Eu levei um susto aqui com a aceleração do Pardini. Bom, e como é que é o objetivo de chegar nesses 120 anos, Mariana? Acho que isso é uma coisa bacana. O que vocês pretendem trabalhar, meu? O que a gente está focando agora, principalmente, é com medicina preventiva e com acompanhamento. E a gente conseguiu um exame muito bom, chamado metabolômica, que já chegou a ouvir. E antes ele só tinha mais foco nos Estados Unidos. A gente conseguiu um laboratório aqui no Brasil, para esses médicos estarem atuando com a gente. E agora a gente está fazendo um curso, que inclusive vai ser lá na Link, você está super convidado, viu, Muzi? Vai estar lá com a gente. E para falar sobre longevidade e sobre esse exame, que depois a gente vai começar o negócio mesmo. Vai ser um curso de inovação e longevidade, então a gente vai trazer muito das áreas de novas técnicas que estão surgindo. Então a gente vai falar de menopausa, de gravidez numa idade mais madura, sono, desde umas coisas mais técnicas até a gente vai ter o Sir Jay Young, não sei se você conhece. Não. Ele é um investidor só de startup na área de longevidade. Então ele vai falar sobre técnicas de anti-aging, vai ser bem legal, a gente vai ter uns temas bem diversos. Olha, se vocês me permitem, medicina é uma coisa muito tricky, tem muitos meandros. E quando você vai tentar fazer uma avaliação empresarial do que é medicina, você tem que entender exatamente o que você vai vender, né? Você não vai vender longevidade, você vai vender uma metodologia de trabalho em longevidade. Ou você vai vender produtos que estão ligados a uma determinada metodologia de trabalho em longevidade. O exame que vocês propõem a ter participar do seu portfólio, ele vai avaliar a chance e o risco de pessoas elas desenvolverem determinadas doenças. Mas você tem que pensar o seguinte: o que é genético, na verdade, é uma chance de 1 a 5% de acontecer. E por que 1 a 5%? Porque a genética, ela não se trata de certeza, ela se trata de chance desde que as condições específicas elas forem atingidas. Você depende do que é o que a gente chama de hábitos de vida, né? Ou estilo de vida. Se você pegar um cara que faz atividade física, não consome tabaco, não consome álcool com regularidade nem volume, e se você avaliar que esse sujeito ele tem uma boa condição física, um bom condicionamento físico, uma boa forma física, né? É praticamente
improvável que ele desenvolva uma hipercolesterolemia nesse sentido. Então, a limitação desse exame é que ele vai te falar de riscos que você tem que saber muito bem que eles, para se tornarem doença, eles necessariamente precisam de condições, de fatores predisponentes, que é o que a gente chama. E aí, o que eu lembro para vocês? Vocês estão uma frase que chama medicina preventiva. E quando você fala medicina preventiva, você tem que entender que o conceito de medicina preventiva ela é muito anterior a essa novidade, a essa tecnologia. É que tecnologia ela é ligada ao momento, né? Mas essa novidade dessa tentativa de fazer com que as pessoas pareçam saudáveis o máximo de tempo possível, né? Ela vem da época que a gente estudava muito etiologia, da gente estudar muito epidemiologia, né? De você olhar muito estatística, né? E o que a estatística traz? A estatística ela traz um quesito população. E se você é uma startup, você quer tratar de medicina preventiva, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você queira vender o seu exame de metabolômica. E você tem um foco especial em pessoas que fazem atividade física. Bom, se você não tiver um mapa epidemiológico de onde você está situado, e essas pessoas que você vai abordar, a maioria não faça atividade física, aí eu te pergunto, você vai vender esse exame para quem? E na realidade, quando você fala de medicina, você fala de uma miríade de recursos que existem, mas custam. E se você for gastar mais do que o tratamento da doença, do que aquilo que você gasta para pesquisá-la, o que começa a acontecer? Para um plano de saúde, para o próprio governo, né? Eles vão pensar não do ponto de vista de sofrimento do paciente, mas eles vão pensar do ponto de vista de viabilidade financeira. Dentro, você estava falando da sua visibilidade que você tem hoje, você tem muita visibilidade. Você acha que isso te ajudou mais do que te atrapalhou? Qual que você acha que é o principal benefício de ser uma pessoa pública e um médico hoje em dia? Mari, não tem benefícios. Na verdade, o que eu faço na rede social, ela vem daquilo que é o propósito da minha profissão, que é trazer saúde pela informação. Então não existe você falar ajudou ou não ajudou, porque na minha área, talvez seja assim em toda a medicina, né, as pessoas dificilmente elas vão no médico porque ele é famoso do Instagram. Elas vão porque alguém passou nesse médico, porque alguém tem referência desse médico, né? E isso eu te falo com tranquilidade. Para todos os pacientes que têm suas consultas marcadas no consultório, a gente pergunta, né? Por que você veio? Quem te indicou? 100% das pessoas vieram indicados por outros pacientes. E 0,1% vem indicado por outros médicos, né? E quando a gente fala da medicina, então eu acredito que o médico, por princípio, ele fez o juramento de que é para a saúde, para ajudar o próximo. Por vezes, ele acaba fazendo chamadas na internet ou na sua colocação de forma que atraia o público. Eu falo o que você quer ouvir, mas eu entrego o que você precisa. E esse é um link que eu vejo quando a gente fala de longevidade. Não é tipo, daqui você faz agora e vai colher só quando você tiver lá no finalzinho da vida. Não. A longevidade é o que você está fazendo agora e lá vai refletir. Mas esse discurso não agrada as pessoas, assim, não gera uma ação. Então, aonde é o tom da provocação, pensando em ajudar a pessoa, um tom mais imediatista, mais estético? Então, mesmo médico sério quer entregar a ciência, ele fala, cara, eu tenho que usar uma linguagem mais simples e mais imediatista, mais visual, e por trás ele vai entregar toda essa ciência, toda essa bagagem que você está colocando. Então você colocou algumas questões que são interessantes na medicina. Então quando a gente vê essas 1.400, 1.300 pessoas que estão com a gente agora, são pessoas que não apareceram hoje na minha rede, são pessoas que estão comigo já há um tempo. Fala aí, quanto tempo? Escreve aí nos comentários, quanto tempo vocês estão comigo? Quero saber, cada um de vocês. Conceito pessoal é muito importante, né?
E esse conceito de posicionamento, como você vai falar, ele é uma coisa que você é reconhecido por ela. Vocês que estão comigo já há um tempo, na verdade o que acontece é que vocês têm uma familiaridade com o meu jeito de falar, com o meu jeito de me expressar, com a informação que eu passo para vocês. E isso traz uma consistência, né? E que o posicionamento, na verdade, ele depende muito mais de consistência do que necessariamente se você vai agradar ou se você vai desagradar as pessoas. Vou te dar um exemplo. Quando você acorda de manhã, se você tem o hábito de assistir o Jornal Nacional, você sabe quais são as notícias? Tragédia. Você sabe que é tragédia, mas você está acostumado a ligar a televisão às 7 horas, por exemplo, 8 horas, sei lá que horas que passa aquilo lá, né? E você deixa o jornal ligado. E por que você faz isso? Você faz isso mais pelo hábito de assistir o jornal ou você faz isso porque você quer ver as notícias do dia? Porque você tem outros jornais. Você pode ligar em outros jornais. Você pode não assistir o Jornal Nacional, você pode assistir o Jornal da Noite, por exemplo. Então, essa consistência de você estar sempre ali à disposição, oferecendo informação, isso faz com que você forme a sua audiência. Então, quando eu te falo, essas 1.400 pessoas que estão assistindo a gente agora, Pardini, elas são pessoas que elas estão comigo há muito tempo, que elas estão acostumadas com o meu jeito, que elas gostam daquilo da forma que eu me comunico com elas. Se você não tem consistência, você vira uma pessoa quase como se fosse uma anedota, porque a pessoa não sabe o que ela espera de você. Ela não sabe se hoje você vai falar que trigo faz mal, ou então que leite é inflamatório. Aí amanhã você vai falar que tem que ser vegetariano, depois da manhã você vai falar que tem que beber vinagre de maçã de manhã. Daqui a pouco você está falando que tem que correr pelado no meio da marginal. Melhor não. Mas, moço, eu vejo assim, você é naturalmente carismático, é gostoso estar do seu lado, você é um cara agradável, mas quem é muito da ciência, eu vejo que por vezes a medicina vem disso, né? O cara estudou e ele se cobrou ter a mão firme ali na hora da cirurgia. E ele se vê importante em levar essa mensagem. Esse equilíbrio, você estimula... O que são as habilidades que eu falo para você? Todo médico ele precisa saber humanizar, mas sem incomodar. Porque senão vira um proselitismo e vira uma cagação de regra que não tem fim. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E assim, no processo de humanização que você tem em mídia social, você tem que respeitar uma coisa que chama coerência ética, que é você saber que você não deve falar para uma pessoa fazer algo que você não é capaz de fazer. Então quando eu falo para as pessoas, olha, cuida da sua alimentação, é porque eu sou capaz de cuidar da minha e eu vou entregar formas para essas pessoas elas conseguirem desenvolver isso para elas. Quando eu falo, olha, você precisa fazer atividade física regular, é porque eu faço atividade física regular. Então, para essas pessoas, eu conto como são as formas que eu vejo que é abordável esse tipo de situação. Isso é muito legal, o peso na palavra que você transmite quando você é o walk the talk, né? Então, tem outro valor. Isso vem da humanização. Agora, da provocação que você falou, você tem que provocar sem ofender. Você é um cara que tem muitas frentes. É visto como médico, atleta, por mais que você fale entusiasta. Esse equilíbrio que você faz, família e negócios, eu acho que isso tem... E ao mesmo tempo você, hein? Para responder a tua pergunta, eu pelo menos escolho para como ferramenta de apoio da minha argumentação duas coisas. Uma coisa chamada propósito social, outra coisa chamada propósito moral. Social e moral. O propósito social é aquilo que você tem pelas pessoas que te cercam e aí você estabelece o tamanho desse círculo, né? Esposa, família de primeiro grau, família de segundo grau, amigos, conhecidos, desconhecidos, né? Então a gente tem uma série de propósitos sociais que são de acordo com que os círculos que nos circundam, né? E claro, quando você tem um propósito social, o que acontece, Pardini? Por que, por exemplo, não dá para vender, sei lá, soro da beleza, né? Porque você não faria isso para sua família. Os círculos dos propósitos sociais, morais e éticos, eles são concêntricos. Aquilo que eu quero para mim, aquilo que eu quero para minha esposa, aquilo que eu quero para minha filha e para os meus pais e para os meus sogros. Aquilo que eu quero para os meus cunhados,
que eu quero para as minhas cunhadas, aquilo que eu quero para os meus amigos e conhecidos, aquilo que eu quero para as pessoas que trabalham comigo. São círculos concêntricos que vão ampliando e você vai adicionando gente. Se você foge desse padrão, aí você ou está sendo imoral ou você está sendo antiético, ou as duas coisas. A outra coisa é o propósito moral. O propósito moral é aquilo que te faz levantar da cama para fazer alguma coisa. E coisas como longevidade, elas passam a ser não um tratamento, Pardini, elas passam a ser uma programação. Você faz programação financeira, eu tenho certeza que você tem os seus investimentos. Você faz isso para tua saúde? Ou você bebe, ou você fuma? Impacto, né? Essa merece pra gente fechar, inclusive, você tem uma frase, uma mensagem que você fala, pô, acho que tá faltando isso aqui pra poder fechar hoje, ó, pra turma que tá com a gente, inclusive da Link. É a frase que eu mais gosto, Pardinho. A frase que eu mais gosto é: você é aquilo que você faz repetidamente. A excelência não é um ato, é um hábito. E quanto mais você entender que você precisa criar esse hábito porque você precisa sentir-se dono do seu sucesso, mais cedo você vai atingi-lo. E claro, né, entenda, sucesso e felicidade são coisas diferentes. Junto com o sucesso vem muita preocupação. Se você está achando que você vai buscar o sucesso simplesmente porque você vai ter tranquilidade, jamais. Todo mundo chega para mim hoje e fala: e aí, tranquilo? Eu falei: tranquilo nunca, né? E muito provavelmente cada vez menos ao longo do tempo. Mas a satisfação de poder me reconhecer naquilo que eu faço, cara, não tem preço. Vale a pena a intranquilidade, vale a pena a dor de cabeça. E pra gente propiciam momentos como esses que acontece agora. Vim dar um rolê de Tesla com você, que era uma coisa que eu nunca tinha andado. Cara, que carro bonito, velho. Ó, se vocês quiserem me levar a dar uma volta também, eu vou, facinho. Obrigado, viu, pessoal? Completou? Certíssimo. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Estendi o convite para você ir lá na Link. A gente apresenta tudo. A aceleradora tá aberta, a gente vai apresentar a empresa. Vai ser muito bom conversar com você lá também. Vamos. Segunda-feira do próximo mês. A gente vai marcar ainda, a gente aparece lá e bate papo, conversa e dá risada. Vai ser legal. Fechado. Pessoal, Pessoal, obrigado. Desligando aqui então. Abraço. falou!